Vamos lá então agora, né? Tratar das exceções a essa administração e usufruto dos bens do filho menor por seus respectivos pais. Diz o artigo 1693, vou ler aqui para vocês. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. Acompanhe aí com a legislação em mãos, certo? Inciso 1. Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. Ou seja, se eu reconheço um filho como meu, depois de ele já ter patrimônio, de ter recebido uma herança, uma doação, os bens anteriores ao reconhecimento não poderão ser nem administrados, nem usufruídos por mim. Razoabilíssimo, né? Qual é o propósito aqui, gente, deste tipo de restrição? Evitar, então, que a gente tenha um reconhecimento que tenha por propósito não preservar os interesses do menor, mas fazer com que os pais recebam alguma coisa, se beneficiem ao menos como usufrutuários, podendo usar ou fruir de um patrimônio que às vezes pode ser robusto, em face de uma herança ou doação deixados lá para o filho menor de idade. Então, para evitar isso, Deus vai dizer, tudo bem, David, você poderá reconhecer um filho como seu, mas se ele já for uma pessoa, por exemplo, rica, por conta de uma herança ou de uma doação, todo aquele patrimônio você não terá acesso, você não poderá administrá-lo, certo? O propósito, repito, é evitar que deturpemos o instituto do reconhecimento de paternidade. Então, os bens anteriores ao reconhecimento não integrarão, assim, o projeto de administração e usufruto dos bens dos filhos menores por seus respectivos pais. Inciso 1, tá? Inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Estou falando de uma pessoa, então, que entre 16 e 18 anos de idade já tenha algum perfil tipicamente empreendedor, que consiga exercer uma atividade, gerar lucros para si mesmo, ganhar um dinheirinho, então, e adquirir patrimônio. Este dinheiro que ele recebe de uma atividade que ele venha desenvolver entre 16 e 18 anos de idade, seja o dinheiro, seja o patrimônio que ele adquira com esse dinheiro, não vai ingressar, não vai se inserir na administração e no usufruto dos bens por seus pais, tá? Dos filhos menores por seus pais. Opa, David, mas peraí, se ele exerce uma atividade, se ele é remunerado, se ele tem bens, tem patrimônio, não seria hipótese de emancipação, tal como se estuda lá na parte geral do direito civil? Não, 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 peraí. Vamos agora esclarecer um ponto aqui que é super importante. Vejam só, gente, quando o código se refere a valores auferidos pelo filho maior de 16, seja na atividade profissional, ou seja os bens que ele vem adquirir, ele não está supondo o que prevê a parte geral do direito civil como hipótese de emancipação. E o que é que prevê lá a parte geral? Prevê que ele exerça uma atividade remunerada e consiga a subsistência. Ora, se eu estiver falando, então, de um menor de 18 e maior de 16 que exerça uma atividade e consiga subsistir com ela, aí sim seria hipótese de emancipação. Ele está pagando as suas próprias contas. Ele não precisa mais de pai ou de mãe para conseguir sobreviver. Então aí sim ele se tornará emancipado. Ora, o código aqui no 1693 não está tratando dessa pessoa, não. Está tratando de um indivíduo entre 16 e 18 anos que exerça alguma atividade, mas obviamente ainda não consiga ser alguém que se sustente. E é muito comum na sociedade, seja o indivíduo fazendo estágio, em alguma primeira relação laboral, ter algum dinheirinho, ganhar alguma coisa, mas não conseguir sobreviver sozinho, não conseguir pagar suas contas. É desta pessoa, do menor de idade, do civilmente incapaz, porque ainda não emancipado, que a gente está falando agora, no artigo 1693. Este indivíduo que possui efetivamente alguma atividade que lhe permita oferir rendimentos, mas que não seja ainda emancipado, ele continuará sob a égide do poder familiar, ok? E isso significa que os seus bens serão administrados e usufruídos por seus pais, com exceção destes que ele receba com suor do seu trabalho. Vejam que interessante o que é que nos diz o Código Civil, né? Aquilo que eu consiga com o meu esforço, com o meu suor, a ferro e fogo, mesmo sendo civilmente incapaz, eu tenho direito de usufruir deste patrimônio. Não serão meus pais que vão usufruí-lo até que eu alcance a maioridade. Entendem? Então é destas pessoas, muito cuidado quanto a isso, para que a gente não confunda alhos com bugalhos, como costuma se dizer, gato com lebre, né? O propósito é tratar não dos emancipados, porque já exercem atividade econômica que os faça sobreviver dela. Não. É do indivíduo que exerce alguma atividade,
mas que ainda necessita do amparo dos pais e por isso é considerado civilmente incapaz. Tá claro? Bom, inciso 3. Os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Eu posso, por exemplo, detestar João e amar Joaquim, que é o seu filho. Gostar imensamente de Joaquim. João, que é uma pessoa que é, por exemplo, alguém que é meu inimigo capital, vive uma condição econômica muito ruim. Eu não estou preocupado com João, estou preocupado com Joaquim. E aí, por isso, eu deixarei para ele um apartamento, uma certa quantia em dinheiro, algum outro bem qualquer. Este bem eu quero que seja dedicado a Joaquim, mas eu tenho pavor a João, a pessoa que eu odeio de morte. O que é que nós vamos fazer então? O que é que permite o legislador? Que eu constitua patrimônio em favor de Joaquim, que é uma criança menor de idade, e que diga claramente na constituição daquele patrimônio, seja por testamento, quando eu vier a falecer, ou seja mesmo por doação, em vida, né? Em vida eu pretendo transferir, que eu entregue a administração e usufruto à terceira pessoa. Se for na doação, por exemplo, posso ser eu mesmo o administrador e o usufrutuário, porque estou vivo. Se for em testamento, eu posso procurar Maria das Dores, por exemplo, para que ela faça a administração e exerça o usufruto desse patrimônio, tá? Então, prevê o código que seja possível dentro do âmbito da minha liberalidade. Eu não sou obrigado a doar nem a testar em favor de ninguém. Mas posso, se menor de idade, estabelecer que outra pessoa, que não pai e mãe, aqueles que a prioristicamente receberiam aquele patrimônio para administrar e usufruir, eu posso determinar que seja outra pessoa, seja eu mesmo, seja alguém diverso, que irá administrar e usufruir esse patrimônio, tá certo? Por fim, o inciso 4, o quarto e último inciso, vai nos dizer: também estão fora da administração e do usufruto do patrimônio do filho menor de idade, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão hereditária, tá? Aqui, para vocês compreenderem melhor, a gente vai precisar parar um pouquinho e pensar lá em direito das sucessões. Vocês vão estudar, quando tratarem direito das sucessões, que existe um fenômeno chamado de indignidade sucessória. Alguns herdeiros que teriam, em princípio, direito a receber herança estarão alheios àquele patrimônio, porque pesa sobre si um peso moral mesmo, né? Uma restrição moral. São considerados, e vejam o nome, indignos. Situações que vocês verão no semestre que vem, lá em Direito das Sucessões, que devem estar tipificadas na legislação, porque são restrições de direitos, e no Estado democrático toda restrição precisa ser clara, ser expressa, ser prevista em lei, né? Então, precisa estar claro, o código vai fazer referência às hipóteses de indignidade, mas se acontecer uma ocorrência dessa ordem, o indivíduo considerado indigno é como se ele nunca tivesse existido, é como se ele tivesse morrido antes daquele que deixou a herança. Caso prático que, no instante, esclarecemos, deixamos evidente de que é que se trata a indignidade sucessória. Eu, herdeiro, se mato minha mãe ou mato meu pai, em princípio seria herdeiro deles, mas neste contexto, por ser homicida, me coloco na condição de indigno. Vamos lembrar logo do caso de Suzanne von Richthofen, né? Suzanne, que matou seus pais, ainda que eles tivessem deixado um patrimônio super vultoso, como deixaram até, né? Não era uma família economicamente carente. Então, aquele patrimônio, em princípio, seria dela, filha herdeira, mas o Código Civil Brasileiro, por conta do peso moral da sua conduta, do seu comportamento, fez com que ela fosse afastada, com justa razão, daquela sucessão hereditária, porque senão a gente fatalmente iria permitir que os indivíduos matassem uns aos outros para conseguirem exercer sua condição hereditária, né? Então, Suzanne von Richthofen seria excluída da sucessão hereditária. Mas vamos pensar, então, que Suzanne tivesse um filho ao tempo em que matou seus pais. Não era o que acontecia naquela época, mas vamos pensar que porventura tivesse ocorrido isso. Ela tinha um filho de 3 anos de idade. A indignidade é uma pena, é uma punição a alguém. E a punição precisa alcançar apenas a pessoa a ser punida. O filho não tinha nada a ver com digamos, se tivesse 3 anos de idade, por exemplo, nada a ver com a morte que a mãe venha a proporcionar a seus filhos. Então, num contexto desse tipo, ele necessariamente, o seu filho necessariamente não teria como ser alcançado na indignidade sucessória. Pessoal, eu estou vendo aqui agora que o vídeo vai acabar. Eu vou ter que gravar o seguinte, passei do tempo, para falar desse último passo, tá? Desse último ponto. Nós retomamos já. Um instante só.